Para mim não tá, agora tá. Pronto, agora foi. Então, deixa eu te apresentar aqui bonitinho. Monique é terapeuta de alinhamento energético, cartomante e comunicadora pela PUC-Rio. Pós-graduanda pela Universidade Internacional da Paz, em terapias na abordagem transdisciplinar. Nossa, que bonito! Atendimentos, cursos e workshops de leitura terapêutica da mandala cigana, utilizando o método da mandala astrológica como uma metodologia de leitura por ela desenvolvida, na qual integra, de modo sistêmico, os símbolos do Petit Lenormand, as leituras de campo energético e canalizações da terapia de alinhamento energético e a referências de astrologia. É estudiosa dessa ciência na escola Cláudia Astrologia, que é incrível. Então, deixa eu voltar para cá. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, muito obrigada por você estar participando, ter seu tempo, sua disponibilidade. Me conta o que é a mandala. Então, boa tarde a todos, né? Boa noite para alguns, que eu sei que para alguns já é noite. Roberta, querida, deu um oi aí, muita alegria de ter você aqui. Roberta é minha aluna, está lá da Itália. Uau! E eu quero começar, antes de entrar na mandala, Andréia, primeiro de tudo, eu quero trazer uma contextualização que eu acho bastante importante antes de eu entrar nas casas, né, na essência das casas da mandala. E como todos sabem aqui, imagino eu, né, o método da mandala astrológica é um método bastante antigo, né, dentro do campo da cartomancia. Ele é muito utilizado tanto no Petit Lenormand quanto nas leituras de tarô, né? Então, o que eu desenvolvi, né, o que eu criei, foi uma forma muito própria, muito minha, de olhar para essa mandala, né? A partir da minha relação com a terapia de alinhamento energético, que é uma terapia de leitura de campo energético, né? Que é uma das chamadas terapias de campo, né? E aqui nesse contexto ainda eu quero aproveitar para dizer que para mim está sendo assim uma emoção muito muito grande estar nessa mesa, porque eu acompanho a mesa redonda das cartas ciganas há 6 anos, sendo que essa é a primeira edição da mesa que eu estou vindo como palestrante, né? Então é uma emoção muito grande, porque eu estou aqui vendo pessoas, né, que eu acompanhei, né, desde lá de trás, que desde o início da minha formação na cartomancia, pessoas que, sabendo ou não, de alguma forma participaram, complementaram a minha formação, me trouxeram novas visões, né? Então, para mim, é muito emocionante estar aqui com pessoas que eu ficava ali bebendo da fonte, né? Isso é muito especial. Então, queria pontuar isso, eu não podia deixar de pontuar isso, né? Então, o coração está aqui, né, gente? Mas vamos lá, eu falei para a Andréia que eu não ia usar a minha colinha, mas né, eu estou com a minha colinha aqui porque a emoção está grande, então eu vou falando e conforme vai fluindo também, eu vou entrando aqui numa energia mais tranquila, né? Então, eu costumo dizer que a gente não pode ler a mandala de outra pessoa sem antes a gente ter mergulhado profundamente no campo da nossa mandala, né? No campo das áreas da nossa vida, né? E isso me fala de um processo de autoconhecimento muito profundo, né? Então, o meu estudo da mandala, ele veio desde o início da minha formação, a base da minha formação é com o método da mandala, e eu me identifiquei profundamente, trago ele comigo até hoje. Fui desenvolvendo um olhar mais aprofundado com todo o campo de conhecimento que eu fui acessando nesse percurso de despertar, que se iniciou na minha vida 6 anos atrás e que foi um grande divisor de águas na minha vida, né? Eu venho de outra carreira, eu venho de um processo onde eu estava muito perdida profissionalmente, eu não sentia um propósito, eu sentia que tinha um propósito, mas eu não tinha encontrado ainda. E no mesmo ano que a terapia de alinhamento energético chegou na minha vida, foi no mesmo ano que eu pisei na minha primeira mesa redonda das cartas ciganas,
e o universo da cartomancia ele começou a se descortinar para mim. E eu falei, eu quero estudar isso. E assim eu venho fazendo desde então, né? Porque o estudo da cartomancia, eu entendo que ele é um estudo que ele precisa de constância. E ele precisa de outros elementos para além do conhecimento técnico das cartas, que é importantíssimo. A gente precisa ter conhecimento da simbologia, né? A gente precisa ter um conhecimento técnico para a gente poder aliar aquilo com o campo da nossa intuição, né? Com a nossa capacidade de se conectar com o campo do nosso consulente, né? Então, assim, um outro ponto que eu trago da terapia de alinhamento energético para essa minha visão de mandala é a questão de ver o baralho cigano pela perspectiva de luz e sombra das cartas, o que é muito diferente de você falar em cartas positivas e negativas, né? Então, na perspectiva de luz e sombra, eu entendo que um mesmo símbolo ele pode emanar mais a sua luz ou a sua sombra, dependendo do contexto que eu estou olhando, dependendo das combinações que estão no entorno. No caso da mandala, a mandala ela é um sistema, então eu preciso considerar esse sistema. E dependendo muito, muito do campo energético que o seu consulente está emanando para você. Né? A base de todo o meu trabalho é leitura de campo energético, né? E eu trago também na minha leitura da mandala alguns pontos de canalizações que vêm nesse fluxo da conexão com o campo energético. Então, eu vou voltar nisso, tá? Eu tenho essa fala bem da minha lua geminiana, então eu vou e volto, mas vocês vão ver que tudo vai estar integrado aqui. A gente fala muito, dentro desse campo de luz e sombra, que eu quero trazer para vocês, a gente fala muito nas diferenças, né, entre escola europeia e escola brasileira. E isso, para quem trabalha com cartomancia, eu acho que é fundamental, você ter a base de conhecimento dessas duas escolas. Então, por exemplo, eu vou trazer 2 exemplos rápidos, só para contextualizar o que eu quero passar para vocês. A carta da montanha, por exemplo, que lá na escola europeia a gente vai ver como grandes dificuldades, né? Emperramentos, bloqueios. Aqui na escola brasileira, ela já foi associada à energia de Xangô, então ela traz uma energia da justiça, do merecimento, da conquista. Ela está falando do baralho da tribo cósmica, que é lindo, né? Lindíssimo, da Kátia Bastos. Outro exemplo, a carta do trevo, né? Já o trevo, aqui na nossa escola brasileira, em alguns baralhos, ele vai ser lido como paus e pedras, né? Ele vem com essa nomenclatura, paus e pedras. Então, vai falar ali de empecilhos, ajustes, né? Que você tem que tomar, aquele jogo de cintura que acontece no meio do seu dia e você tem que ver como é que você vai lidar com aquilo, mas que você consegue, de uma forma não tão difícil, solucionar. Mas é aquela pedrinha no sapato. Na escola europeia, eu já vejo o trevo como sorte, né? Como um amuleto, como as pequenas oportunidades que brotam no teu caminho. Né? Então, como é que eu utilizo isso? Né? Eu gosto de trabalhar com ambas as escolas integradas, porque eu percebo que o aspecto da montanha na escola europeia, que é a dificuldade, eu vejo como aspecto sombra da carta da montanha. E na escola brasileira, a carta da montanha vai me trazer o aspecto luz dela, né? Então, para mim, a forma como funciona a minha leitura dentro da mandala é a integração das escolas no que eu costumo chamar de escola luz e sombra de baralho cigano, né? Porque aí eu estou trabalhando com a luz e com a sombra. E às vezes os meus alunos perguntam, mas Monique, como é que eu vou saber quando é a luz e quando é a sombra? Você precisa exercitar o seu canal, né? Você tem o conhecimento técnico, o seu canal intuitivo, né? Para você se conectar com aquele campo energético do seu consulente e perceber porque o campo ele emana claramente quando aquela carta está tendendo mais para o lado luz ou para o lado sombra dela. Isso vai depender com que ela está combinada, do contexto que está no entorno e do campo energético que aquele consulente está vibrando, né, para você.
Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui trazendo outro aspecto, e depois, quando eu falar da mandala, eu vou trazer mais na prática esses exemplos de sombra e luz das cartas que eu trago, como que eu chamo de cartas em domicílio na mandala, tá? Eu sei que no final a gente vai ter um momento para perguntas, mas eu quero aqui já lançar uma pergunta para vocês, tá? Que cada um receba e reflita com você, depois se quiser comentar. Qual é a importância para você, como cartomante, de você ter um pensamento sistêmico, um olhar sistêmico e uma escuta sistêmica durante um atendimento seu, né? E aí eu vou explicar rapidamente o que é um pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é quando eu vou olhar para um campo que está se apresentando na minha frente, para um recorte daquele campo. Então, por exemplo, eu vou olhar para uma casa da minha mandala que traz a combinação X e Y, né? E eu preciso perceber que aquele campo X e Y, aquele recorte, ele faz parte de um todo, ele faz parte de um contexto. Então, o pensamento sistêmico é quando eu vou analisar, olhar uma parte que está ali na minha frente, um recorte, considerando que ele está dentro de um contexto, que ele está dentro de um sistema, que ele está dentro de um todo, e que aquele todo impacta nele, da mesma forma que ele impacta no todo, tá? Então, voltando à pergunta, qual é a importância de eu ter um pensamento sistêmico, um olhar e uma escuta sistêmica para o meu consulente? Gente, eu não vou focar muito aqui nas perguntas, vou deixar para a Andréia me trazer depois, senão eu fico querendo ler, eu tenho esse problema, tá? Qual é a importância, né? Para mim, eu vou trazer para vocês a minha resposta, né? Para mim, é eu perceber que, para além daquelas combinações de cartas que estão se revelando para mim ali naquele campo do meu consulente, existe um campo energético vivo ali na minha frente. Aquele campo, ele tem uma voz, né? Aquele campo, ele tem uma imagem. Eu preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir aquele campo, né? E isso se faz com prática de conexão com o campo. E você não se conecta com o campo energético de uma pessoa de uma forma verdadeira e profunda se você não está conectado com o seu próprio campo de energia, né? E a gente se conectar com o nosso próprio campo de energia requer um trabalho constante de autoconhecimento, que é uma palavra que ficou meio na moda, né? Essa coisa do autoconhecimento, mas que quando você olha na essência do que é você tomar um caminho de se conhecer na sua vida, é você entender, é você acessar qual é a sua essência, qual é a sua verdade primordial, qual é o seu fundamento, qual é o seu para quê, né? Isso está conectado com a nossa casa 10 lá da mandala, que eu vou falar hoje. A gente tende a achar que propósito e missão de vida é um ponto específico que eu preciso alcançar, né? Quando, na verdade, propósito é algo muito mais integral, porque tem a ver com a nossa conexão, com aquilo que a gente é, com o reconhecimento de quem a gente é. Então, se eu não estou me trabalhando, se eu não estou investindo diariamente um tempo e uma energia para me estudar, porque para trabalhar com cartomancia eu preciso estudar os símbolos. Sim, eu preciso estudar comportamento humano, mas eu preciso, na base, me estudar. Senão, eu corro um risco muito grande de acontecer o que Tânia falou lá no início desse evento hoje, que é me embolar no campo do consulente. Que é de eu fazer projeções minhas do meu campo no campo do consulente. E isso não é legal, né? O mais ético, já que a gente está falando aqui tanto de ética hoje, né? O mais verdadeiro é você ter o seu canal, né, colocado a serviço daquela leitura. O seu canal ele precisa estar entregue, né? E na medida em que seu canal está entregue, você consegue trazer o teu consulente para ele se entregar também para aquela leitura. Por isso que eu acho tão importante trazer um ancoramento energético no início das leituras. Eu faço isso com cada consulente, né? Então eu convido o consulente a respirar,
né? Eu peço licença ao eu superior daquela pessoa, né? Para que sejam destacados os conteúdos essenciais, nucleares, que aquela pessoa mais precisa observar no campo dela. E aí, o que acontece? Dentro disso que eu estou falando para vocês, estou abrindo aqui que a minha colinha fechou. O que eu faço? Quando eu vou fazer uma leitura, eu não abro, quando eu abro a minha mandala, eu não começo a olhar para a mandala, para as cartas, para depois me conectar com o campo energético do consulente. Eu faço o inverso. Eu primeiro estabeleço um ancoramento energético com o campo daquela pessoa. Eu me conecto, eu entro no campo energético daquela pessoa e aí sim eu olho para as cartas que estão na minha frente. E eu vou perceber como é que essas cartas e esses símbolos e essas combinações estão conversando com o campo daquela pessoa. Isso é pensamento sistêmico. Por quê? Porque, por exemplo, uma combinação, por exemplo, de raposa com coração numa mesma casa da mandala, e isso já aconteceu comigo, de eu ter num dia de atendimentos uma mesma combinação de cartas dentro de uma mesma casa da mandala para 3 pessoas diferentes e serem leituras diferentes para cada uma daquelas pessoas, porque cada uma daquelas pessoas trazia um campo energético diferente, muito próprio. Campo energético é algo muito pessoal e intransferível, cada um tem o seu, cada um tem a sua bagagem de memórias, de crenças, de expectativas, né? De emoções, de pensamentos, de espiritual, né? E eu tenho que considerar também que, além do campo energético daquela pessoa, tem todo um sistema de mandala ali no entorno que é diferente para cada pessoa. Então, eu posso ter uma mesma combinação de cartas numa mesma casa da mandala e ter um sistema completamente diferente para cada uma dessas pessoas, tá? Então, é muito importante eu observar como é que eu estou me conectando com o campo energético dos meus consultantes, tá? Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, me deem só um minuto que eu estou voltando aqui. Pronto. É o seguinte, essa coisa da conexão, as pessoas me perguntam muito, né? Como é que eu vou me conectar, né? Mas como é que faz essa coisa de ler campo? Gente, isso é uma faculdade natural de todos nós. Todos nós somos capazes de emitir e receber conteúdos energéticos uns dos outros, né? A gente tem dentro do nosso cérebro uma glândula chamada pineal. A nossa pineal, ela é o nosso grande Wi-Fi natural, né? Então, a minha pineal, ela pode estar sendo exercitada, como eu exercito um músculo de academia, que eu digo que a gente pode exercitar canal sensitivo da mesma forma que a gente exercita um músculo de academia, né? E esse meu Wi-Fi natural, essa glândula, ela é o que vai me permitir, ela vai permitir com que eu me conecte com uma pessoa que está lá na Califórnia e eu acesse com a permissão dessa pessoa, né, gente? Deixando muito claro, né? Não é legal invadir campo energético de ninguém, a gente precisa dar a permissão da pessoa, né? Então, a gente pressupõe que quando uma pessoa vem fazer um atendimento com a gente, ela está nos dando essa permissão, né? E ali eu consigo, conectada com aquele campo, fazer uma leitura de pensamentos, sentimentos, emoções, né? Sensações daquela pessoa. E, gente, eu posso falar para vocês, eu já fui a pessoa mais cética do mundo. E isso que eu estou falando para vocês é real. Eu experimento isso no meu dia a dia, né? Então, isso é uma mágica, isso tira a gente do ego da adivinhação, porque isso não é mágica nem adivinhação, gente, né? Isso é algo natural. Por exemplo, quando a gente vai ler o campo de uma pessoa e já tem algo ali muito plasmado no campo dela, a pessoa está manifestando aquela energia muito forte no campo dela, as cartas quase que fazem assim, elas saltam do campo, né? Acredito que alguns de vocês já tenham tido essa experiência aqui. Então, quando eu vou ler a mandala, não necessariamente eu vou começar a ler pela casa 1. Às vezes eu abro uma mandala e pula a casa 8,
pula a síntese, pula a casa 10, pula a casa 4, né? E não tem problema nenhum, porque a mandala ela é como se fosse um único corpo, né? Com vários órgãos em consonância. Então, a gente precisa desenvolver esse olhar sistêmico, seja qual for o método que a gente esteja utilizando. Não é só para mandala, não, tá? Porque eu me especializei na mandala, então estou trazendo esse conhecimento aqui para vocês. Então, um olhar sistêmico, né, e uma abordagem terapêutica, que é o que eu trago, é você olhar para o seu cliente, né, de um lugar onde você saiba e perceba que aquela pessoa ali, ela tem um contexto, né, ela pertence a um sistema familiar de origem, ela tem uma história de vida e de alma, né, que precisa ser levada em consideração. Então, os símbolos do Petit Lenormand, eles vão me apontar pontos dentro da mandala da pessoa, em consonância, em conversa com o campo energético dela, que vão me trazer intuições, que vão me trazer percepções e leituras de pontos muito sensíveis no campo do que aquela pessoa mais precisa se trabalhar em cada área da vida dela, né? E todo mundo tem o seu calcanharzinho ali de Aquiles, né? Que é o seu ponto mais sensível, que geralmente a gente vai olhar na casa 8 da mandala, tá? É uma casa que é muito sensível na nossa mandala, que eu costumo dizer que é a pedra fundamental da nossa mandala, é a casa 4, né? A casa 4, para mim, ela é a única casa que, se você retira da mandala, ela não se sustenta, porque ela é a casa da nossa origem, né? E sem a gente reconhecer e tomar a nossa origem, né? Aceitar a nossa origem e a nossa força, que vem da nossa ancestralidade, a gente não consegue olhar de frente para a nossa vida, né? Então, é uma casa onde, normalmente, quando a pessoa está muito resistente, muito fechada, a leitura, ela abre bastante ali nesse ponto, né? Eu costumo dizer também que a gente tem duas figuras muito importantes dentro da mandala, que são a cruz, que é formada pelas casas 1 e 7, o meu relacionamento comigo mesma, o meu relacionamento diante do outro. A casa 4, né? A minha relação com família de origem, a minha relação com a minha ancestralidade, e a casa 10, o meu propósito, o caminho da minha alma, o meu para quê, a minha vocação, tá? E a outra figura, eu trago um triângulo que vem de casa 2, que é a casa do meu sustento, da minha relação com a energia do dinheiro, da materialidade, com a casa 6, que é a casa do trabalho, da qualidade de vida, da saúde, né? O ideal é que isso esteja em equilíbrio, né? E essas duas bases de sustento, de geração de recursos, de relação com o trabalho dentro da minha rotina, organização do meu fluxo de trabalho, convergem aqui para um ápice, que é a minha casa 10, que é a minha missão de vida, né? Que é o meu para quê. Então, gente, a mandala, ela funciona como um grande espelho, né? Onde, a partir de uma leitura conectada com o conhecimento dos símbolos, e conectado com o pensamento sistêmico, com o canal intuitivo exercitado, né? Trabalhado, eu consigo trazer para o meu consulente um espelho onde eu falo para ele, olha para isso aqui. Você percebe isso aqui que eu estou te mostrando? E a pessoa às vezes fala assim, nossa, Monique, eu não tinha me dado conta disso, faz muito sentido. E a pessoa ali, ela expande a consciência dentro daquele ponto, né? E isso é caminho de autoconhecimento. Então, a mandala, eu percebo que eu com a mandala, vocês com os métodos de vocês, nós como cartomantes, profissionais da cartomancia, nós somos facilitadores, né, de uma percepção, nós somos condutores dos nossos consulentes para que eles tenham uma percepção mais consciente, mais verdadeira de si próprios, né? A pessoa, ela não pode sair da sua mesa pior do que ela chegou,
né? Então, assim, a partir do momento que ela tem uma percepção sobre determinada questão da vida dela, ela vai ter condições de tomar uma escolha melhor, de tomar uma direção melhor, de fazer uma escolha mais consciente, para que ela se torne uma pessoa mais feliz, mais leve, né? A gente precisa ter cuidado também de perceber até que ponto a pessoa está preparada para ouvir determinada coisa. Então, assim, eu acredito que quase tudo pode ser falado, né? A gente tendo uma sensibilidade para trazer, né? Mas você precisa perceber no campo do teu consulente, e você vai fazer essa leitura não só a partir das cartas, mas a partir do campo energético da pessoa, né? Se determinada situação, a pessoa vai ter estrutura para a pessoa não sair dali e provocar um caos, uma tragédia, uma coisa muito ruim para ela própria, para outra pessoa, né? Então, é muito importante a gente apurar a nossa percepção do nosso consulente. A gente só consegue apurar essa percepção quando a gente apura antes a nossa autopercepção, né? Eu preciso estar muito conectada comigo, eu preciso saber de que lugar interno eu estou falando com o meu consulente, para eu não me embolar com o campo dele. Volto a dizer, isso é muito importante, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês agora, Andréia, me ajude no tempo, tá? Senão eu me perco. Eu vou trazer aqui agora um pouco das casas, né? De como eu trabalho com as casas da mandala. Então, como eu disse para vocês, a mandala ela vem espelhada na roda astrológica, né? Então, eu trago algumas referências da astrologia para quem gosta, tá? Eu não sou astróloga, eu sou estudante de astrologia, mas que trazem complementam bastante a leitura para quem se afina com esse olhar. Eu trago algumas nomenclaturas que eu criei para essa mandala, né? Eu nomeei as casas com nomenclaturas próprias e trouxe algumas cartas em domicílio. É importante, antes de eu entrar na mandala, que vocês entendam do que eu estou falando quando eu falo de carta em domicílio, tá? Então, domicílio é um termo que eu peguei emprestado da astrologia. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que tem no seu mapa astral o planeta Marte na casa 1, essa pessoa tem Marte em domicílio, tá? Porque Marte é o regente do signo de Áries, que é o signo associado à casa 1 da roda astrológica, da mandala astrológica. Então, é como dizer que esse planeta está em casa, né? Esse planeta ele está se sentindo em casa, então ele potencializa o campo daquela casa e ele é potencializado pelo campo daquela casa. Então eu fiz isso com as cartas ciganas, com o Petit Lenormand dentro das casas, tá? Isso não é uma regra, não é uma verdade absoluta, é só a forma como eu me identifico, me afino. Vocês podem encontrar outras cartas em domicílio que façam mais sentido para vocês, tá? Então, assim, a casa 1 é a casa do eu, né? Essa é uma casa que, quando eu estou lendo, eu vou perceber quais são as características mais marcantes no campo daquela pessoa. Inclusive, quem tiver com seu baralho aí perto, ou quiser hoje, mais tarde, fazer uma tiragem, né? Eu recomendo que faça... peça energia, né, gente? Tudo com concentração, com ancoramento, mas você pode fazer um exercício que é muito bacana de você tirar uma cartinha só para cada casa, para você perceber como é que está a sua energia em cada campo, né? E aí você, como é um exercício, você deixa de fora a carta que já saiu e vai embaralhando com as demais. Então, quem quiser fazer, eu vou trazendo aqui a energia das casas e você pode ir percebendo como é que está o seu campo em cada casa, tá? Essa é uma casa onde eu vou ver quais são as características mais marcantes, né, do eu daquela pessoa. É a casa do ascendente, né? Então, é a casa de como aquela pessoa ela é reconhecida, né? Quais são as características que mais marcam no jeito dela de ser, no jeito dela de falar, de se expressar. E é uma casa onde eu vou ver também o que está vibrando mais forte ali,
no campo daquela pessoa, dentro do que ela está vivenciando, sentindo, pensando, né? Então, eu posso perceber ali se a pessoa está num momento mais alegre, se a pessoa está num momento de perda, se a pessoa tem um lado mais comunicativo, se ela está mais reservada, tá? Eu trago como cartas em domicílio nessa casa as casas do homem e da mulher, por representarem a persona, tá? E a carta do cavaleiro, que para mim é o grande ariano do baralho cigano, né? Então, como é a casa que dá início à nossa mandala, e o cavaleiro ele abre o baralho cigano, né? Ele fala dessa força dentro da gente, né? Da gente reconhecer a nossa potência, tá? E a gente precisa da nossa potência para dar início, para dar impulso às coisas na nossa vida. É uma casa que, como eu falei, é regida pelo planeta Marte, associada ao signo de Áries, para quem gosta de astrologia, tá? E aí a gente vai para a casa... Monique, desculpa te interromper, eu vou pedir para você acelerar um pouco, senão a gente não consegue passar as casas com calma. Tá. Então, gente, assim, eu vou passar mais, né, pela essência, assim, de cada casa, eu não vou ter como aprofundar tanto, né? Quem tiver interesse, no meu curso eu aprofundo muito cada casa, tenho uma vivência profunda com essa mandala, tá? Mas para a gente poder ter a mandala toda aqui, que é a proposta também dessa palestra, tá? Então, casa 2, o sustento, né? Essa é a casa onde eu vou ver qual é a minha relação, como é que está a minha relação com a materialidade na minha vida? Como é que está a minha relação com a energia do dinheiro? Como é que eu estou administrando os meus recursos? Né? Quais são os meus potenciais e os meus valores pessoais que eu tenho de melhores em mim para manifestar recursos na minha vida, tá? Casa 2, energia do signo de Touro com o planeta Vênus. Só uma dica, hoje a gente tem uma mega lua cheia, que é chamada de lua azul, que é a segunda lua cheia do mês, que está entrando em Touro. Então, bom para quem quiser fazer suas cocriações, suas manifestações no campo da materialidade e da prosperidade, tá? Vamos lá. Casa 3, as interações sociais, eu brinco que é a casa das redes sociais, né? Mas que não são só virtuais, no momento estão tendo que ser, né? Mas é a casa das nossas redes sociais reais. E é a casa das nossas interações, da nossa comunicação. Então, essa é a casa que te convida a perceber como é que está a sua comunicação, né? E a gente perceber, gente, que a gente se comunicar com o outro não é só a gente falar. O ato de ouvir também é uma forma muito importante da gente se comunicar com outra pessoa, tá? Então, perceba como está o campo da sua comunicação, como estão as suas interações, você está interagindo, você está mais isolado, a sua comunicação está mais raivosa, mais impaciente, está mais equilibrada, você está percebendo um equilíbrio entre o seu ouvir e o seu falar, tá? Como é a forma que você se comunica, que você troca, que tipo de informação você está acessando. Essa é a casa do nosso acesso às informações. Ah, perdão, querida, a carta em domicílio da casa 2, está certo, Ilana, eu pulei. São as cartas dos peixes, tá? Que tem o viés do dinheiro, é a carta do dinheiro, do baralho cigano. No outro viés, a gente vai olhar para ela como carta de profundidade emocional, de cura emocional, mas nessa casa ela vai conversar pelo lado do dinheiro. E a carta da âncora, que é o que traz nosso sustento, nosso campo de sustento na vida. De que forma eu me ancoro, de que forma eu ancoro o meu sustento. Então, sigamos. Se eu pular alguma, vocês me sinalizem, tá? Aqui na casa 3, as cartas que eu coloco em domicílio são as cartas da carta, né? Que é por um motivo muito óbvio, a carta da carta, ela traz esse campo da expressão, todas as formas de expressão, não só a falada. E a carta do ramalhete, que para mim é uma carta muito geminiana. A casa 3 é a casa associada ao signo de Gêmeos, né? Com regência do planeta Mercúrio, que é o grande comunicador.
Então, a carta do ramalhete, para mim, ela fala dessa troca prazerosa com as pessoas, né? Do quanto que eu conquisto e sou conquistada, não no âmbito afetivo, mas no âmbito daquilo que me gera prazer na troca com as pessoas, né? Quando alguém te fala alguma coisa que você nunca ouviu falar, e você fala, nossa, que interessante, me fala mais disso, né? Então, é esse acesso à informação, ao campo da informação a partir das suas redes, da sua comunicação. Tá? A gente vai, então, para a casa 4. Tá tudo bem aí, Andréia? Tá. A casa... Desculpa, tá tudo bem. A casa 4... Não, é só para saber do tempo. A casa 4... porque a gente está num terço da mandala, né? Pois é. A casa 4, gente, é o que eu chamo de o espaço sagrado. Essa é uma casa de muita profundidade na nossa mandala, né? Porque o nosso espaço sagrado vai falar do quanto a gente delimita também o nosso espaço, de quem entra e de quem não entra na nossa casa física e na nossa casinha interna também, né? O espaço sagrado vai falar de um espaço muito sagrado que fala da minha origem, que fala da força da minha ancestralidade. Então, ela é uma casa que é associada ao signo de Câncer, né? Que é um signo meio dinossauro, né? É um signo que gosta do passado, é um signo que traz o elemento água, e tem a regência da Lua, né? A Lua, ela vai falar de todas essas nossas atmosferas, de tudo que está no nosso nível inconsciente. Então, geralmente, é na casa 4 que eu tenho as minhas memórias mais inconscientes, é de onde surgem os meus padrões de comportamento, que nem sempre estão conscientes para mim, e que vão impactar em todo o campo de todas as minhas relações da minha vida. É na casa 4 que eu tenho a possibilidade de curar a minha criança interna, que pode estar ferida, né, por uma razão ou outra. É na casa 4 onde eu tenho o primeiro contato com a construção de uma afetividade na minha vida, sendo ela saudável ou não, tá? E no aspecto mais prático, objetivo, na casa 4 que eu posso ver se a pessoa está mudando de casa, se ela está expandindo a família, tá? Isso também acontece bastante em casa 4. Cartas em domicílio, gente. A carta da casa, eu vejo muito aí, por representar a família, estrutura, por trazer uma energia de pertencimento, né? A carta da casa, ela me fala desse pertencimento. A carta das estrelas, vocês vão me perguntar por quê? Porque, para mim, a carta das estrelas no Petit Lenormand é a carta dos sistemas familiares. Eu digo, inclusive, que é a carta ligada ao trabalho dos consteladores, né? Que é um trabalho que atua profundamente no campo da reorganização das ordens de amor dentro das famílias, né? E a carta da árvore, por representar nesse campo aqui, a carta da árvore, ela vai me falar da ancestralidade, por regida pelo sol, que eu nomeio de o brilho nos olhos. Então, nessa casa, eu vou ver como é que está a relação da pessoa com o campo da autoestima dela, né? Como é que está a pulsão de vida da pessoa? Como é que anda a sua pulsão de vida, né? A Lua também pode se encaixar em casa 8. A gente vai ver aqui que algumas cartas passeiam, né, por vieses diferentes em cada casa, tá? E se você vê como sentido a Lua em casa 8, pode trazer isso para você. Isso é maravilhoso. Mas voltando aqui à casa 5, né? Essa é a casa, gente, onde eu costumo dizer que a gente carimba a nossa digital no mundo. Porque na casa 5, eu me basto, mas não é aquele eu me basto arrogante, do tipo, eu não preciso de ninguém. Eu me basto porque eu sei do meu valor. Na casa 5, eu sei do meu valor e dane-se o que o resto vai pensar, tá? Então, é uma casa de geração, é a casa dos encontros, das paixões, dos namoros, do gozo pela vida, daquilo que te dá brilho nos olhos numa segunda-feira de manhã, sabe? É a casa do tesão, de viver. É a casa onde a gente vai olhar também filhos, né? Para quem tem filhos, ou geração de projetos de vida.
É uma casa muito pulsante, né? E aqui eu tenho, assim, um leque de cartas em domicílio que eu fui trazendo ao longo do tempo, que fazem muito sentido para mim, que eu quero compartilhar com vocês. Então, o Sol, pelo motivo óbvio, é o regente da casa, né? É o que nos ilumina, é da onde a gente pulsa para o mundo, o nosso Sol interno, aqui do nosso plexo solar, né? Aqui a gente emana e recebe a luz, né, do pulso da vida. A criança, gente, por quê? É na casa 5, lá na casa 4 eu tenho a possibilidade de curar a minha criança interna. E na casa 5 eu tenho a possibilidade de me encontrar com ela curada. Eu tenho a possibilidade de acessar um campo de espontaneidade, de ser quem eu sou, né? De me dar a liberdade de ser quem eu sou e de ter a coragem de me colocar no mundo plenamente, com tudo aquilo que eu sou, tá? Aí vem a carta do coração, pelo pulso, né? Pelo que nutre o meu coração nessa casa, e na astrologia o signo de Leão está associado ao coração, por isso também trago aí. E aí vem, nessa casa, vocês lembram que eu trouxe o ramalhete na casa 3, como uma carta de interação, de comunicação? Aqui eu trago o ramalhete como a alegria, a beleza, como a carta que é ligada às artes, porque a casa 5 é a casa dos artistas também, né? Então ela me remete à pintura, dependendo do deck que você está usando, o ramalhete, ele parece uma pintura, né? Então, me fala desse prazer genuíno. Ramalhete aqui, para mim, é um prazer genuíno. E, por fim, vem a nossa magnética raposa, né? Que no lado luz, falei para vocês que eu vejo que eu trabalho com luz e sombra. A raposa, para mim, é o animal mais magnético do baralho cigano, né? Então, ela vem na casa 5 com esse magnetismo, né? Com essa sedução, né, do bem, com essa coisa de você se sentir seduzido pela vida, né, e seduzir com aquilo que você é naturalmente, tá? Então vem essa seduzência aí da raposa. E a gente chega na casa 6, na metade da nossa mandala, que é a casa virginiana, né, da nossa mandala, casa do trabalho e da qualidade de vida. A qualidade de vida ela está intrinsecamente conectada à nossa saúde física, concordam? Né? Se a gente não está bem no nosso trabalho, se a gente não está tendo uma qualidade de vida legal, a gente adoece mesmo, a gente somatiza no corpo, né? Então eu preciso perceber aquela combinação de cartas com o restante da mandala e com o campo energético do meu consulente. Se ali eu tenho uma informação mais conectada ao campo da saúde da pessoa, ou ao campo do trabalho da pessoa, né? Ou à rotina da pessoa, porque essa é uma casa, gente, de onde a gente tem a possibilidade de se harmonizar com o nosso ritmo interno, de perceber qual é o nosso ritmo interno e se a gente está honrando esse ritmo interno. Cada um tem um ritmo, gente. Não adianta forçar, a gente pode potencializar a nossa produtividade se a gente entende qual é o nosso ritmo, né? Então, é por isso que eu trago nessa casa, como carta em domicílio, a carta dos lírios. Aí vocês vão perguntar, mas lírios na casa 6? Sim, gente, lírios vai falar da harmonização do campo da nossa rotina, do nosso cotidiano, né? Então, assim, você quer passar os seus dias na nuvem ou nos lírios? Né? E aqui, olha que interessante, a raposa ela aparece lá na casa 5, com o magnetismo dela. Aqui, a raposa ela entra como carta em domicílio, convidando a gente a ter foco e capacidade de planejamento e de priorizar o que a gente vai trazer para a ordem dos nossos dias. Casa virginiana, né? O signo de Virgem tá ligado, é um signo de elemento terra que está ligado a tudo que é orgânico na nossa vida. Então, que a gente possa tornar os nossos dias mais orgânicos, tá? E a carta dos lírios ajuda a gente nessa harmonização. Estou indo muito rápido? Tá claro? Tá claro. Então, aqui eu tenho também a regência do planeta Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Aqui ele vai perguntar para você como é que você está comunicando os seus dias, a organização dos seus dias, tá?
E aí a gente chega numa casa bastante sensível da mandala, que é uma casa que desperta bastante interesse, né? E curiosidade, que é a casa 7, que eu nomeio de Oelo, tá? A casa 7, para mim, é a casa que traz a força do encontro na nossa vida, né? Então, vai falar das nossas relações afetivas, claro, né? Mas vai falar de todo um campo onde eu me encontro com o outro e eu me relaciono com o outro. Então, na casa 1, eu estou ali me relacionando comigo mesma. Na casa 7, eu vou perceber no espelho que o outro me mostra de mim, como é que eu estou me relacionando comigo mesma diante do outro. Porque a gente não se relaciona com o outro diretamente, a gente está o tempo todo se relacionando com a gente diante do outro, né? Então, a pessoa ela pode dizer assim, mas eu quero ter um relacionamento mais feliz. Se torne uma pessoa mais feliz, mais leve, para ter um relacionamento mais feliz. Se torne uma pessoa mais relacionável, né? Menos cri-cri, menos exigente, menos rabugenta, gente, porque a gente tem um trabalho interno, o outro ele vai espelhar na gente, principalmente as relações afetivas, o que a gente mais precisa trabalhar na gente. Então, a casa 7 é um convite a perceber se eu tenho um relacionamento, como eu estou me relacionando, tá? E se eu não estou, quais são os caminhos, os potenciais que eu tenho para eu abrir esse campo na minha vida de uma forma mais leve, mais feliz, né? Mesma coisa acontece com o trabalho, lá na casa 6. Eu quero ter um trabalho bacana, que me dê prazer e alegria. Se conecta com a sua verdade primordial, com o seu fundamento, vai se conhecer, porque certamente você tem o seu para quê, né? Você precisa disso para chegar lá na tua casa 10 e poder colocar isso para o mundo. E aí a gente chega, eu trouxe as cartas em domicílio, casa 7, ó. Aqui eu coloco a carta da aliança, né, ou do anel, pela questão de ser uma simbologia de vínculo, né, de compromisso, seja de parceria afetiva ou sociedade de trabalho, sociedades. E os pássaros, gente, carta dos pássaros nessa casa, ela vai me falar do equilíbrio, de você voar em parceria. Então, relacionamento afetivo não pode estar aqui nem aqui. Tem que estar aqui, né? Pequeno, a gente é pequeno só diante do nosso pai e da nossa mãe. Sistemicamente falando, nós somos pequenos diante deles, tá? Agora, dentro de uma relação afetiva, tem que ser aqui. Senão, a coisa desequilibra, tá? Então, os pássaros me falam desse equilíbrio de voar lado a lado e de desenvolver uma relação, de voar junto, de uma escolha de voar junto, tá? Até a própria aliança, a gente precisa perceber no campo do consulente se aquela aliança está saudável, está equilibrada, está digna, ou se é uma aliança de laços indignos, de laços abusivos, tá? Então, a aliança não é só a luz, não. A aliança traz também o campo da sombra. A gente precisa perceber o campo relacional. Tá? Essas, gente, cartas em domicílio, quando elas saem numa tiragem, elas potencializam o campo daquela casa, tá? Mas a gente pode ter inúmeras combinações de cartas dentro daquele campo, que não necessariamente as cartas em domicílio. Casa 8, o renascimento, tá? Essa casa, gente, é uma casa, assim, de muita potência, né? A casa 8, para mim, é uma casa, assim, de muita profundidade, é uma casa que traz um campo de magia, é uma casa onde a gente se depara com aquilo que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, normalmente é a casa que vai manifestar uma dor muito profunda que a gente já tenha vivido, ou que a gente esteja vivendo, um campo mais delicado na nossa vida, né? É uma área onde a gente precisa estar ali sempre atento, né? Para mim, a casa 8 tem uma conexão, para quem conhece, com a energia de Quiron na astrologia, né?
Quiron é tido como aquela ferida que nunca cura, mas não é que nunca cura, é aquele ponto sensível, né, que a gente precisa se trabalhar, e é dali, justamente dali, que surge a nossa maior força e a nossa maior capacidade de renascer na vida. Então, eu costumo dizer que na casa 8, quando a gente sai de uma dor profunda de casa 8, a gente sai dali de tal maneira que nunca mais na vida a gente é a mesma pessoa, tá? O que eu quero trazer aqui? Uma coisa que eu quero pontuar, que me chamou a atenção aqui no fluxo, né, do nosso evento. Para mim, como eu trago dentro da casa 8, uma das cartas em domicílio como a carta da cobra, né? Isso é interessante da gente observar. Então, eu posso ver também na carta da cobra a luz e a sombra. Eu posso ver na carta da cobra o veneno, a peçonha, né? Aquilo que me dá o bote interno, né? Que me causa dor, né? E desse mesmo veneno dessa cobra na casa 8, eu trago o antídoto para uma transmutação profunda, para uma cura interior profunda, que é uma troca de pele, que é própria do campo da cobra, da medicina da cobra, né? Então a gente consegue ver ali luz e sombra, só que a gente precisa perceber no campo, né? Quando é que a cobra está emanando mais a sua sombra, que foi o exemplo que o Denis trouxe para a gente na palestra anterior, né? Ali a cobra estava num campo emanando mais a sombra dela, pela combinação que estava se fazendo ali. E eu posso ter momentos também que a cobra vai emanar a luz de cura dela, né? Então, quando a gente traz essa conversa de sombra e luz, a gente percebe que isso enriquece e aprofunda muito a nossa leitura. Uma outra carta em domicílio aqui, gente, carta do caixão. A carta do caixão, que é tão temida, né, no Petit Lenormand ainda, uma carta que fala de um renascimento profundo, né? A carta do caixão para mim, uma das melhores representações que eu já vi de carta do caixão vem no baralho da Dani Freitas, que é uma Madalena Lenormand, inclusive eu estou até com o meu encomendado com ela, que eu acho maravilhoso que ela fez, né? Que é representar a carta do caixão como um casulo, um grande casulo de onde saem borboletas brancas voando, né? Então, a carta do caixão é isso, gente, é uma grande oportunidade da gente renascer, né? A casa 8, ela vai apontar os aspectos de dor mais profunda, mas também quais são os recursos que eu tenho para sair daquela dor mais fortalecida, mais curada e renascida. Representa os ciclos de vida, morte e vida, né? É uma carta de magia profunda. Alguém falou da carta da lua, né, que pode ser associada a essa casa, e acho que hoje, especialmente, a carta da lua está vibrando muito forte, né? Porque hoje é uma lua cheia, num dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas, né, que no hemisfério norte é o Festival Celta de Samhain, né? Então, é um dia em que o campo da magia está muito ativado, né? E a gente precisa entender o que é magia. Magia não é uma coisa do outro mundo. Magia é tudo aquilo que a gente coloca a nossa intenção. Então, que a gente intencione magias para o bem, entendendo que se aquilo for algo bom e que não interfira no campo de livre-arbítrio de outra pessoa, que não manipule a energia de outra pessoa, aquilo dali é algo possível de ser cocriado, de ser manifestado, né? Então, a Lua hoje está muito vibrando nesse campo da magia, tá? A carta do chicote, para mim, entra aqui nessa casa como o lado luz do chicote, no campo da magia, que vai se relacionar ao nosso poder pessoal, da gente se apropriar do nosso poder de se conectar com a magia a partir do nosso poder pessoal, tá? Entendendo que magia é a intenção que a gente coloca nas coisas, é a força que a gente sente no contato com a natureza, que restabelece a nossa energia, né, que energiza os nossos campos, né? Que magia é um olhar de amor que você troca com outra pessoa. Então, a gente vive magia o tempo todo na nossa vida, né? A gente precisa sair desse campo de achar que a magia é algo sobrenatural. Não, magia é algo natural, né? E que possa ser cada vez mais canalizada para o bem.
E vamos lá, então, gente. Deixa eu trazer aqui para vocês os signos de Escorpião e o planeta Plutão, tá? Essa casa 8. Casa 9, o conhecimento como caminho. Essa é uma casa da expansão do conhecimento, a casa 9. É uma casa onde eu me encontro com as minhas metas. Então, é uma casa onde vocês podem perceber como é que vocês estão se preparando para alcançar as metas de vocês, né? É uma casa regida por Júpiter, que é um planeta da expansão, e associada ao signo de Sagitário, que tem a flecha que leva a gente para atingir as nossas metas e objetivos, né? É uma casa do encontro com os nossos mestres do ponto de vista espiritual, do aprofundamento dos estudos, sejam eles acadêmicos ou não, né? Então, é tudo aquilo que nos prepara para atingir os nossos sonhos e projetos de vida. Então, esse é o campo que eu observo quando eu estou olhando uma casa 9 de uma pessoa, tá? De que forma ela está se conectando com os projetos e com as metas dela. Cartas em domicílio aqui, eu coloco o livro, né, pela questão da expansão de consciência a partir do acesso ao campo do conhecimento. A carta do navio, ela entra aqui porque essa é uma casa que ela vai falar de projetos de vida que podem envolver grandes viagens, embarques internacionais, mudanças de vida para um outro país, para uma outra cidade, tá? Pela realização de um sonho, de um projeto maior de vida. Casa número 10, e a gente chega no topo da nossa mandala, que eu nomeio de a missão, né? Aqui está o nosso para quê, na casa 10, né? E aqui eu coloco em domicílio as cartas do coração, do caminho e da montanha. O coração e o caminho se conectam muito para mim nessa casa, por a casa 10 para mim ser um caminho do coração, né? Então, quando eu estou conectada com o caminho do meu coração, eu estou alinhada com a energia da casa 10, eu estou alinhada com o meu propósito, né? E a carta da montanha, gente, ela entra para mim na casa 10 com um sentido de vocação, né? Porque vocação não é aquilo que torna tudo fácil para a gente. Vocação é aquilo que nos leva adiante num sentido maior, apesar de todas as adversidades, né? O Viktor Frankl tem um livro dele em que ele diz que quem tem um porquê, quem tem um para quê, suporta quase qualquer como, né? E ele é o criador da logoterapia, e ele escreveu o livro dele dentro de vários campos de concentração pelos quais ele passou na época do nazismo, né? A logoterapia é a terapia do sentido da vida. Então, você buscar qual é o seu fundamento, qual é a sua verdade. De novo aqui, isso não se faz sem um processo de autoconhecimento, tá? A casa capricorniana, né? Regida por Saturno, que nos convida a seguir a nossa missão, que nos disciplina, que nos traz a disciplina necessária para seguir a nossa missão. Casa 11, a casa do coletivo, né? É a casa aquariana da mandala, regida por Urano. E eu trago nessa casa, em domicílio, a carta do jardim, né? Porque eu acredito que é no jardim que os encontros da vida acontecem. É no jardim que a gente tem a possibilidade de plantar novas sementes para deixar um legado nosso para o mundo, né? É onde eu me conecto em quais são os meus valores diante de um coletivo. Esse período, esse cenário mundial de pandemia que a gente está vivendo tem sido um convite constante, né? Para eu perceber quais são os meus reais valores diante de uma coletividade, né? Como é que eu percebo que eu integro um campo de humanidade, né? E que isso não é algo destacado de mim, tá? Então, é aquilo que me inspira por uma causa maior, por um bem coletivo. É a casa dos amigos, das amizades. Então, nessa casa, eu vejo muito forte a presença do jardim, mas vocês podem trabalhar com as cartas que trouxerem as conexões para vocês mais afinadas com cada casa, tá? Já falei o signo, né? Que é o signo de Aquário. E, finalmente, gente, a nossa casa 12, que eu chamo de o templo, tá? Essa é a casa da nossa espiritualidade,
é a casa da nossa alma, é a casa do nosso karma, dos nossos registros akáshicos, né? Então, essa é a casa onde eu percebo processos que estão num nível de alma, que estão num nível de inconsciente e que podem, né, por vezes, a raiz do que está na casa 12 pode me mostrar algo que está sendo somatizado lá na casa 6, tá? Então, a casa 12 é saúde espiritual, é inteligência espiritual, né? E isso pode impactar uma desconexão nesse campo, pode gerar alguma somatização no campo físico, na casa 6. Então, essa é uma casa onde eu percebo como é que está a conexão do meu consulente com o campo da espiritualidade, né? Se ele está tendo alguma conexão, se tem ali algum registro, alguma memória inconsciente, né, que esteja no campo de alma do consulente, né, que esteja em nível de registro akástico. É uma casa que, para quem acredita, é possível que se apresente alguma energia espiritual que faça parte da sua egrégora, tá? E é um convite para a gente perceber que a gente buscar o nosso caminho espiritual e que não tem a ver necessariamente com religião, com prática religiosa. Eu estou falando de caminho de espiritualidade, de inteligência espiritual, né? É a grande oportunidade que a gente tem de expandir consciência e de levar com a gente a única herança que a gente vai poder levar quando nós formos convidados a retornar ao plano espiritual, né? Que é o caminho evolutivo que a gente tiver trilhado por aqui, porque esse é o grande propósito da gente estar aqui, né? A gente evoluir, expandir consciência, e chegar mais perto de quem nós somos, né? E para nós que trabalhamos com cartomancia, facilitar processos para que cada vez mais e mais pessoas possam se reconectar com a sua essência, com a sua consciência, com o seu para quê aqui, tá? E fechando, Andréia, a minha síntese é a 13ª casa da mandala, que ela fica no centro da mandala, tá? E ali eu tenho uma espécie de mantra, que eu chamo de mantra ou de senha, né? Ali é a senha da mandala da pessoa. É aquela orientação, né, que vem como um resumo geral da mandala e que normalmente vai se conectar com o campo da mandala que aquela pessoa mais precisa trabalhar, tá? As cartas em domicílio, para mim, nessa casa, são as 3 cartas mais espirituais do Petit Lenormand: a torre, as estrelas e a cruz. Tá? Energia de peixes com Netuno, que fala das nossas atmosferas, o planeta das nossas atmosferas. Peixes com Netuno é energia de casa 12, tá, gente? Não é da síntese, não. E a mandala fica por aqui, Andréia. Se você quiser abrir para as perguntas. Eu vou reproduzir as perguntas que estavam no chat. O Robson pergunta se a sua mandala astrológica segue a mesma linha da mandala cigana. Não entendi a pergunta, Robson. Assim, a essência da tua pergunta, em que sentido? Segue a mesma linha, em que sentido? Enquanto o Robson responde, deixa eu te fazer a pergunta do Fábio. Esse procedimento sistêmico, quem acaba associando as partes num todo? Quem acaba associando as partes num todo? Como assim? O que eu entendo é como você fragmenta entre aspectos. Talvez seja a questão do fragmentar, esse campo é isso, esse campo é aquilo, esse campo é aquilo, e como é que você junta tudo isso para interpretar o teu personagem. Ok, então, essa é uma pergunta profunda e complexa. Quem foi que perguntou? Qual é o nome da pessoa? Fábio Fabrício. Fábio, isso vem de uma prática já, né? Isso não vem da noite para o dia, não, tá? Eu não posso mentir para vocês. Isso é prática, é experiência,
desenvolvimento de canal intuitivo, de percepção sistêmica do campo, de conhecimento profundo dos símbolos do Lenormand em luz e sombra, e de algo que eu costumo dizer que é deixar a boca falar, mas não é um deixar a boca falar irresponsável e desconectado. A partir do conhecimento que eu tenho dos símbolos e do meu canal de conexão com a leitura de campo energético, eu deixo a minha boca falar, colocando o meu canal a serviço, de modo que eu estou consciente, olhando para os símbolos, e eu consigo, a partir do meu canal intuitivo, ir fazendo várias conexões dentro da mandala, né? E aí, assim, não é propaganda do meu curso, mas é real, tá, Andréia? No meu curso, isso é muito trabalhado, tá? Então, não é algo que, assim, realmente eu possa te dizer assim, ó, faz assim e vai. Não, isso é algo que é conduzido, né? É trabalhado, é praticado a partir do meu olhar, da minha mentoria, e onde eu passo essa minha experiência de leitura de campo com canalizações em conexão com o campo do Petit Lenormand, tá? Então, isso, o que eu posso dizer para você, Fábio, é que isso acontece, tá? As pessoas no curso, elas chegam no primeiro dia e falam, mas como é que vai ser? Como é que eu vou fazer isso? Quando elas vêm, elas estão fazendo, tá? Mas, então, a gente precisa trabalhar e praticar muito, né? Eu pratico essa leitura já agora e vem de 6 anos para cá, né? Que eu trabalho com o baralho. Mas é prática, tá? O Robson disse que já está respondido, ele já, ao longo da conversa, ele já entendeu. E o Fábio diz, eu acho curioso você dizer que não precisa seguir sequencialmente as casas da mandala, que pode pular a ordem. Mas na sequência não é importante, uma vez que a mandala é como se fosse um mapa do céu? Sim, a mandala, ela é um mapa, né? E a mandala, ela toda conversa, né? Se você for olhar na íntegra, uma casa da mandala, ela vai levando a outra. E toda ela conversa. Só que na medida em que eu tenho um olhar sistêmico para a minha leitura, eu não preciso seguir essa ordem. Porque eu vou interligar as casas de uma forma que todas elas vão conversar sem necessariamente se prender a uma ordem linear, tá? Eu posso começar a ler a mandala lá pela casa 8, posso começar a ler pela síntese, posso começar a ler pela casa 12. E aí, no momento oportuno, que a minha leitura chegar naquele link, eu vou lá na casa 1 e eu vou trazer a mensagem da casa 1. E ela vai se conectar de uma forma muito fluida e harmônica com a leitura inicial que foi feita em outra casa. Tá? Da mesma forma, eu posso começar pela casa 1 e ir lendo, né? De repente eu chego na 5 e alguma coisa me chama atenção lá na 9. Eu vou para 9, depois eu volto para 6. Mas isso vem com a prática, gente. Quando eu comecei, eu lia na ordem assim, uma atrás. Eu passei um bom tempo fazendo isso. Né? De repente, quando eu vi, as casas estavam pulando e eu estava começando a leitura pela casa 8, pela casa 11. E funciona, porque é sistêmico. É uma percepção sistêmica. A Nicole pergunta como funciona a questão do tempo na mandala, presente, passado e futuro. Então, essa percepção de tempo, passado e futuro é uma coisa muito forte, né? Assim, que as pessoas perguntam muito. Eu não tenho mais essa separação de presente, passado e futuro numa linha do tempo cronológica, que nem a gente aprende na aula de história, na escola, né? A física quântica ela já mostrou para a gente que o tempo ele acontece em espiral, né? Então, isso é algo até assim, é mais complicado de você explicar em palavras, porque você precisa vivenciar, você precisa sentir isso, né? Então, assim, eu não trabalho com essa estrutura de passado, presente e futuro dentro da mandala, que eu imagino que a pessoa que perguntou deva estar se referindo a, por exemplo, quando a gente faz uma tiragem de 3 cartas e a gente consegue olhar ali, dependendo do olhar que a gente colocar, o passado, o presente e o futuro. Até o método de 3 cartas no meu curso, eu não passo dessa forma, tá? Eu não divido em caixinhas de passado, presente e futuro. Então, até o método de 3 cartas, eu posso começar lendo da última carta, porque aquilo dali é um campo que se estabelece, né? Então,
eu aqui agora sou fruto, né, do que eu fui no meu passado e eu também sou aquilo que eu estou construindo para ser no meu futuro, né? Não existe uma separação de tempo e espaço, isso é um papo muito profundo, tá? Que não dá para entrar aqui, mas você pode até entrar nessa questão nas existências paralelas, né? Para quem acredita. Então, assim, quando você começa a entrar num acesso de campo de pensamento sistêmico, você começa a se desapegar dessa coisa aí de passado, presente, futuro, tudo numa mesma caixinha, né? Tá? Essa é a forma como eu trabalho com campo. Então, não faço essa abordagem na minha mandala, não, tá? A Maria José pergunta quantas cartas você tira para cada casa astrológica. Então, gente, isso é interessante. Eu tiro na minha mandala 2 cartas por casa, porque essa foi a base, né, da minha formação. Há quem trabalhe com 3 cartas por casa, e você vai ter uma espécie de mesa real em formato de mandala, utilizando as 36 cartas, tá? Nada contra, é porque eu gosto de ter uma síntese de orientação no centro da minha mandala. E se eu trabalho com 3 cartas por casa, eu não tenho a possibilidade de ter essa síntese, porque nas 12 casas eu já vou ter esgotado todo o baralho. Então, eu trabalho com 26 cartas na minha mandala, 24 nas 12 casas e mais 2 no centro, tá? Mas nada impede, gente, que você faça a leitura com combinação de 3 cartas, usando, né? O meu olhar para 3 cartas é um olhar de desdobramento. Para quem perguntou aí de passado, presente e futuro, eu vejo como um desdobramento, mas não necessariamente como a primeira carta sendo o passado e a última o futuro. Eu vejo a energia que está vibrando ali e como é que aquelas energias estão conversando num desdobramento de campo, tá? E você pode trazer isso para dentro da sua mandala. Ok. Bom, eu mesmo se a gente tiver ainda perguntas, eu vou encerrar, a gente extrapolou um pouco o tempo. A gente tem ainda sorteio, você generosamente vai sortear uma leitura pela mandala, e assim, logo depois do nosso sorteio, a gente entra com o Giancarlo. Então, Monique, te agradeço imensamente. Eu que agradeço. Todo mundo amou a tua aula, amou a tua palestra, amou você ter participado. Eu também te agradeço imensamente pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu Obrigada. e novatas na mesa redonda, nós duas bem nervosas e por esse momento, por esse dia mágico. Então, te agradeço muito por você estar aqui com a gente. Eu agradeço também profundamente, André, e a todos os colegas de mesa que me receberam nessa edição. Agora me fala um número para a gente sortear a tua leitura terapêutica da mandala cigana. 16. 16. Vamos ver. 16. Já foi sorteado. Tá, então 33, já foi? 33, espera aí. 33. Maria José de Freitas. Maria José. Olha que legal. Então, depois a gente troca as figurinhas, lembrando que é pessoal e intransferível as leituras, os serviços. Deixa eu anotar, senão eu me perco. Maria José. Posso passar meu Insta, Andréia? Tem uma Claro, pessoa... por favor, por favor. Para quem quiser, pessoal, saber mais sobre o meu trabalho, ver a agenda dos cursos e atendimentos, é Monique Lago, Monique com M-O-I-Q-U-E, Monique Lago, ponto, expressar cura. Então, @moniquelago.expressarcura. Monique, muito obrigada. Beijo para você, beijo para todo mundo, pessoal. 2 minutinhos para a gente tomar uma água e aí a gente volta para conversar com o Giancarlo, ok? Obrigada. Tchau, Monique, obrigada. Obrigada, querida.